Salve, gente, tudo bem? Então, nessa apresentação, a gente começa o tópico de dinâmica não linear e, como eu já havia mencionado nos encontros, vai ser uma abordagem muito mais qualitativa do que quantitativa, tá bom? Até porque a gente não teria tempo de fazer um tratamento assim pesadamente quantitativo. O título é dinâmica não linear, mas a gente vai focar bastante nos chamados sistemas caóticos, tá certo? Então, nessa apresentação, a gente vai ver a rota para o caos, vai ver a enorme sensibilidade às condições iniciais, coisas que vão ser definidas na apresentação, tá bom? E na próxima, a gente explora umas coisas um pouco mais avançadas, como sessões de Poincaré, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Bom, gente, é importante começar ressaltando o fato de que, apesar da ênfase dada à não linearidade dos sistemas aqui nessa apresentação, os sistemas não lineares em si mesmos não têm nada de novo, tá bom? Praticamente todos os sistemas interessantes que a gente estudou, tanto em mecânica clássica 1 como em 2, são não lineares, tá certo? O problema de Kepler aqui, por exemplo, o fato da força tem um inverso do quadrado aqui, faz com que esse seja um problema não linear, tá certo? Lembrando que a linearidade, né, a força aqui teria que ser proporcional a R, como acontece lá no oscilador harmônico simples, tá certo? O fato de que a força aqui é com o inverso do quadrado faz com que o problema de Kepler, por exemplo, seja não linear. O pêndulo simples é altamente não linear, tem uma função já trigonométrica aqui das coordenadas, e o peão simétrico mais não linear ainda, envolvendo várias vezes funções trigonométricas aqui do ângulo θ, tá certo? Então todos esses problemas já são não lineares, tá bom? Agora, é fato que a gente não explorou todas as possibilidades de sistemas não lineares. A gama de sistemas não lineares é muito ampla e, na verdade, a gente vai adentrar uma seara aqui que a gente ainda não adentrou, tá bom? Esse é que é o foco dessa apresentação. Como vocês já devem ter intuído, para explorar essas novas possibilidades de sistemas não lineares, a gente precisa de sistemas mais complicados, tá bom? Felizmente, existe um sistema que é complicado o suficiente para desvendar todas essas propriedades novas que a gente está procurando e simples o suficiente para permitir uma análise breve, tá bom? Que é o pêndulo amortecido e forçado, tá bom? Ele tem apenas 1 grau de liberdade aqui, que é o ângulo φ, tá certo? E a equação dele está aqui, né? O termo que vem da segunda lei, a força da gravidade, tá certo? Que está aqui, um termo de dissipação, que está aqui, por isso o pêndulo é amortecido, e um termo forçado, que é forçado com uma força harmônica, tá bom? Que está aqui. Essa expressão pode ser escrita desse jeito, que vai ser mais conveniente para a gente nos próximos slides, tá bom? E a pergunta, pelo menos a primeira pergunta que a gente quer se fazer é a seguinte. Suponhamos que a gente considere duas condições iniciais diferentes. Então, iniciais diferentes, tá certo? O que acontece com elas como função do tempo? Ou seja, né, a gente acompanha duas condições iniciais, duas funções de movimento diferentes, determinadas por condições iniciais diferentes, e qual é a evolução da diferença entre esses movimentos? Para responder essa pergunta, vamos retroceder ao caso linear e ver o que acontece. Lembrando que a linearização aqui acontece quando aquele termo que era trigonométrico aqui, né, o termo que tinha a ver com a ação da gravidade no pêndulo, para pequenas oscilações, né, ele vira simplesmente um termo proporcional ao ângulo, né? E é por isso que aparece esse termo aqui desse jeito, tá certo? E então temos aqui uma equação diferencial linear não homogênea, tá bom? A não homogeneidade aqui atrapalha muito pouco, ainda assim a gente vai conseguir resolver essa equação exatamente, tá certo? Lembrando que aqui tem a contribuição da solução da equação homogênea correspondente, né? Que é quando a gente coloca igual a zero aqui, e aqui então está a contribuição da solução particular, a gente sempre pode escrever a solução, né, de uma equação desse tipo, desse jeito, tá certo? As condições iniciais vão entrar aqui, né, na amplitude e na fase da solução da equação homogênea, tá certo? E, enfim, né, como vocês já talvez estejam antecipando, ao escolher
condições iniciais diferentes para os diferentes movimentos, a gente tem uma evolução que é basicamente desse tipo que a gente está mostrando aí no gráfico, tá bom? Então a gente tem aqui, né? As condições iniciais são, esse gráfico aqui está em radianos, tá bom, gente? Então as condições iniciais são 1 radiano, 2 radiano e 3 radiano, tá certo? E a gente vê que passa já muito pouco tempo, mais ou menos aqui, os movimentos já estão praticamente todos juntos, tá bom? Isso se dá porque, como a gente tem esse termo aqui, né? As condições iniciais aparecem apenas na solução homogênea, tá certo? E a solução homogênea, ela decai exponencialmente no tempo, tá certo? Porque o movimento é amortecido. Então a diferença entre as soluções aqui vai decair exponencialmente. E é isso que a gente vê aqui, né? A partir daqui os movimentos já são praticamente indistinguíveis, tá certo? E eles prosseguem, né, juntos aqui todo o resto do tempo, tá certo? Isso está ilustrado para esse sistema particular, mas isso é uma característica bem genérica de sistemas lineares dissipativos e forçados, tá bom? A separação entre a separação de movimentos que tem muita separação nas suas condições iniciais, ela vai sumindo com o tempo, tá certo? Isso é muito conveniente, porque permite com que a gente não saiba, não precise saber as condições iniciais com tanta precisão para determinar o movimento final, tá bom? A gente vai ter mais para falar sobre isso daqui a pouco, mas já anotem isso aí na cabeça de vocês. Bom, vejamos então o que acontece agora para os sistemas não lineares, ou seja, vamos voltar para a equação original do pêndulo, então voltando aqui com aquele termo trigonométrico ligado à força da gravidade, tá certo? Só que a gente vai considerar primeiro um pêndulo pouco forçado, tá certo? Que significa dizer que este valor de gama, aqui gama é um fator numérico aqui, ele não vai ser muito grande, tá certo? Na prática isso vai significar para a gente aqui que esse gama vai ser menor do que 1, tá bom? Esse problema, né, como ele voltou a ser não linear, ele não tem mais solução analítica, tá certo? Mas felizmente hoje com computadores a gente consegue facilmente resolver numericamente esse problema. Então aqui eu mostro o gráfico para gama igual a 0,2 desse problema, tá certo? E a gente vê, assim como acontecia com o caso não linear, que apesar das condições iniciais aqui diferentes, né, temos 3 condições iniciais diferentes, as curvas depois de alguns ciclos se encontram, né, e evoluem juntas aqui, tá certo? Perfeitamente, né, todas dominadas aí pelo termo da força externa aqui, tá bom? E a gente pode aumentar, inclusive, esse valor para 0,9, um valor bem maior, que a mesma coisa acontece. A gente vê que a amplitude das oscilações aumenta muito aqui, né? Basta ver a escala no gráfico, mas a gente vê que, novamente, 3 condições iniciais diferentes aqui, após algumas oscilações, também caminham juntas, tá certo? E todas dominadas pelo termo de força externa ali, tá bom? Muito embora aqui a gente não consiga fazer aquela separação entre solução homogênea e não homogênea, a equação aqui não é nem linear, então a superposição de soluções não necessariamente é uma solução, mas dá para ver intuitivamente, né, que esse termo de força, ele qualitativamente, ele ainda domina e faz com que todas as soluções convirjam para essa mesma curva oscilante aqui, ou seja, todas as soluções têm o mesmo atrator, já antecipando um pouco da nomenclatura comum de sistemas caóticos, tá bom? Então, por enquanto, ainda não teve nada de revolucionariamente diferente, mas está chegando. Tenha um pouquinho de paciência. Vejamos agora o que acontece quando a força externa aumenta e começa a ganhar da força restauradora, ou seja, quando esse parâmetro gama aqui ele passa a ser maior do que 1, e aí a gente vê aqui que a amplitude possível da força externa ela passa a ser maior do que a amplitude aqui da força gravitacional, tá bom? Notem que a gente não precisa considerar valores muito maiores do que 1, não. A gente vai começar, inclusive, aqui por 1,06, tá certo? E aí, olhando para o gráfico, a gente vê uma coisa qualitativamente nova, né? Bem diferente, inclusive, que é o seguinte. Aqui, a gente não consegue nem ver, mas tem 3 movimentos diferentes, caracterizados aí por pequeníssimas separações nas suas condições iniciais, tá certo? Na verdade, caracterizados por um ΔΦ menor do que 0,01 radiano entre eles, tá certo? E, mesmo com essa pequeníssima diferença, eles evoluem um pouco juntos durante algum tempo, né? Lembrando que aqui é o tempo, o que é razoável, mas chegando
aqui eles já começam a separar e a gente vê que aqui eles já estão completamente separados, tá certo? Ou seja, aconteceu o oposto do que a gente vinha vendo. Os movimentos começam juntos e terminam separados, tá certo? Notem que essa separação ela é um pouquinho mais radical do que parece, porque aqui, na verdade, se vocês olharem bem, né, a separação aqui ela está muito próxima. Vou fazer de outra cor. A separação aqui ela está muito próxima de 2π, tá certo? O que significa na prática que o pêndulo, para se estabilizar aqui, ele deu uma volta a mais do que aqui, mas o movimento é bastante parecido, né? O fato das oscilações praticamente se casarem aqui significa isso, né? Que o pêndulo simplesmente ele estava oscilando, né? Ele oscila aqui. Num caso ele fica oscilando, não sei se é exatamente em torno aqui do eixo vertical que ele oscila, mas enfim. Mas o fato é que a diferença dessa situação aqui para essa é o fato de que numa ele deu uma volta a mais, mas está oscilando aqui em torno da mesma posição que esse aqui, tá certo? Mas, de qualquer forma, são movimentos bastante diferentes e surpreendentes, dado que eles começaram tão próximos aqui. E esse padrão se repete aqui para gama igual a 1.073, né? A gente também começou aqui bem juntinho, eles vão evoluindo juntos aqui, começam a separar, né? A gente já vê duas cores aqui, né? E aqui separam totalmente, né? Nós temos 3 movimentos claramente distintos, né? Novamente, também relacionados com essas voltas, relacionados por essas voltas a mais, tá certo? Que o pêndulo dá, mas de qualquer maneira, né? Movimentos bem diferentes, claramente diferentes, sendo que eles começaram bem juntinhos aqui, tá certo? Essa extrema sensibilidade às condições iniciais já é um dos fenômenos, talvez o principal, daquilo que se chama de caos, tá certo? De dinâmica caótica, tá bom? E esse é um dos fenômenos que a gente quer ilustrar aqui, tá certo? Ao contrário do caso linear, aqui a gente está observando essa extrema dependência nas condições iniciais, que tem consequências importantíssimas, por exemplo, para a previsibilidade, né? Porque a gente nunca consegue conhecer condições iniciais com precisão infinita, tá certo? Então, se essa tolerância aqui for menor do que a nossa precisão, a gente consegue prever o movimento no futuro próximo, né? Indicado aqui, né? Que os 3 movimentos coincidem, mas no futuro distante, por exemplo, né? Esse vai estar aqui, esse nesse mesmo instante, esse vai estar por aqui, esse vai estar por aqui, e a gente não vai conseguir prever, né? Se estiver abaixo da nossa tolerância experimental, tá certo? Então, o caos, entender o caos é fundamental para entender as nossas limitações aí de previsões a longo prazo, tá certo? Bom, se eles são tão parecidos, por que eu estou mostrando os dois, né? Pelo seguinte, deixa eu apagar aqui para não carregar muito na figura, tá certo? Tem uma pequena diferença que vocês talvez já tenham reparado, que é a seguinte. Se a gente dá um zoom, por exemplo, aqui, né, nessa curva azul aqui, por exemplo, a gente vê que esse movimento que parece periódico, ele realmente é periódico, tá certo? Então, depois de algumas oscilações aqui, um pouco loucas, entre aspas, né, o movimento se estabilizou aqui num movimento periódico, tá certo? Enquanto que, se a gente fizer a mesma coisa no caso seguinte, a gente vê que o movimento se estabelece num movimento periódico, mas com o dobro do período, tá certo? Sendo que, claro, o período anterior continua importante aqui, né? Ou seja, a gente desenvolveu o que chama-se, às vezes, de subharmônico, né? O período principal ainda está aqui, né? Você tem um batimento aí de 2 oscilações, mas o fato é que o período em si mesmo, né? O movimento só se repete agora com 2 vezes o período aqui, né? Se isso aqui é um período, aqui a gente tem 2 vezes o período, tá certo? Então houve uma duplicação do período. A gente vai ver no próximo slide que isso, na verdade, é uma característica fundamental do que se chama caos também, mas já ilustrado nesses 2 exemplos, tá bom? Se a curiosidade de vocês já está atiçada, vocês não vão se decepcionar, porque quando a gente continua aumentando o gama, agora para esse valor aqui, de 1.081, nós vemos já um fenômeno então parecido, né? As condições iniciais aqui são bem próximas.
o movimento começa próximo aqui, a gente já começa a ver uma diferençazinha. A partir daqui, um dos movimentos já se separa, né? A partir, sei lá, né? Daqui, o segundo movimento se separa, mas depois ele volta, tá certo? Então a gente tem dois movimentos aqui meio que juntos e apenas um separado, tá certo? Mas o que eu queria salientar aqui é que além da sensibilidade às condições iniciais, se a gente dá o mesmo zoom que a gente deu nos outros movimentos, a gente vê aqui que agora, né, notem que esse pico não é coincidente com esse, né? Então nós temos aqui uma quadruplicação do período, né? A gente tem 4 vezes o período original, lembrando que, claro, né, os períodos 2T e T continuam claramente desempenhando um papel aqui, tá certo? Mas a gente conseguiu um novo subharmônico, agora com 1/4 da frequência, né? Por isso 4 vezes o período. E a gente está numa tendência aqui, né? A gente começou com um gama de 1.06, um período, 1.073, 2 períodos, 1.081, 3 períodos. O que acontece se a gente continuar, né? Bom, acontece o que está aqui na tabelinha, né? A gente com 1.06 tinha apenas 1. Qualquer valor acima, né? A partir de 1.066 a gente passa a ter 2. A partir de 1.0793 aproximadamente, né? A gente passa a ter 4. A partir de 1.0821 a gente tem 8. E aí, né, notem que o fator de 2, né, ele acontece com aumentos cada vez menores do gama, tá certo? Incrementos cada vez menores do gama fazem com que o período vá dobrando, e isso continua acontecendo aqui, né? A gente vai, né, consegue 16, 32, aumentando, até que quando a gente chega num valor aproximadamente igual a esse aqui, a gente satura, né? O período vai dobrando, vai tendendo ao infinito, tá certo? Bom, mas isso é muito interessante, né? Será que tem uma lei aqui que governa o aumento, esses números aqui, né? A razão entre os gamas e o aumento dos períodos? E quando a gente calcula o limite, na verdade aqui é o limite do indo para infinito, né? Dessa razão, a gente chega nesse número aqui, que hoje em dia é tão importante que ele tem um nome aqui, né? O número de Feigenbaum, na verdade é um dos números, né? O mais famoso, tá certo? Que é realmente a razão para a qual isso aqui tende. E o que é muito interessante, é que a gente não vai poder mostrar isso aqui, mas de fato acontece, a gente está ilustrando isso nesse problema do pêndulo, mas isso na verdade acontece numa miríade de problemas e essa constante sempre aparece, tá certo? Existem diversos outros problemas de várias outras naturezas em que acontece essa duplicação do período, tá? Essa cascata de duplicação do período, e quando a gente observa a razão entre os gamas consecutivos, tá certo? A gente sempre encontra esse fator aqui, né? Na verdade, são as diferenças, né? Eu escrevi errado aqui. São as diferenças entre os gamas que tendem para a diferença, né? Deveria ter escrito delta aqui, desculpem, tá? As diferenças entre os gamas consecutivos é que tendem para esse fator aqui, e isso acontece por uma miríade de problemas diferentes. Esse número de Feigenbaum, ele é muito ubíquo, né? Ele aparece na natureza assim bastante, e o que é também significativo, né? Esse fenômeno de causa, então, tem uma certa universalidade, tá certo? E esse fenômeno, essa trajetória, né? Essa cascata de duplicação do período, é chamada então de rota para o caos, tá certo? Tá chamando, né? Rota para o caos. Tá bom? Então, por quê? Porque o período ele vai dobrando dessa forma descontrolada, né? Até que ao chegarmos nesse valor aqui, o período se torna infinito e aí, claro, o movimento passa a ser aperiódico, tá certo? E vocês podem imaginar que isso então leva a um movimento mais complicado ainda, né? Um movimento que não é periódico, e isso, claro, vai ter consequências para a nossa análise do movimento, né? O que acontece com as diferentes condições iniciais, né? Será que essa propriedade se mantém, né? Diferentes condições iniciais continuam levando a comportamentos muito diferentes? Enfim, será que acontecem coisas ainda mais surpreendentes e novas? Enfim, isso a gente vai ver na próxima apresentação, tá bom? Eu só queria, antes de terminar, salientar que essa rota para o caos, como eu estava dizendo, apesar da gente ter ilustrado só nesse exemplo simples aqui, que é o que dá para fazer no curso, ela acontece muito, é um fenômeno muito comum na dinâmica de sistemas não lineares suficientemente complicados, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, até a próxima e nos vemos.